com calma nesse tópico. Então vamos lá. Equilíbrio químico, tá? Para a gente poder entender o que é o equilíbrio químico, tá? Primeiro a gente vai tentar entender o que é um equilíbrio dinâmico. Então, aqui a gente vai trazer uma analogia, né, com estacionamento. O que é o equilíbrio dinâmico? Vamos lá. O objeto, no equilíbrio dinâmico, o objeto ou fenômeno em estudo está sempre em constante movimento. Existem duas ou mais ações que ocorrem em sentidos opostos ininterruptamente. A situação de equilíbrio é atingida quando as taxas de desenvolvimento dessas ações se igualam. O que é a taxa de desenvolvimento? A velocidade, tá? A velocidade se iguala. Então, basicamente, isso aqui que acontece aqui no exemplo do estacionamento. Quando você pensa lá num shopping, né? Agora, nesse momento, não está tão cheio, mas geralmente você pega um shopping domingo, né? Você olha para o estacionamento dele, ele está sempre cheio de carro, né? Mas, apesar, vamos dizer assim, todas as vagas vão estar ocupadas, vamos colocar dessa forma. Mas, a todo momento, vai ter gente entrando e saindo do shopping, né? Então, você tem sempre um movimento oposto, né? Um carro entrando, outro carro saindo, né? Aqui um entrando, esse aqui saindo, aí outro vem, outro entra e sai o tempo todo. E se você observar, nesse entra e sai, tá vendo? Ó, aqui está saindo um, entrou um. Aí aqui, ó, vai sair um, vai entrar outro. Então, todas as vagas sempre vão estar ocupadas. Mas isso não significa, se você olhar só para as vagas, né? Você olhar tá de cima, você olhou, você vai ver as vagas ocupadas. Depois de 10 minutos, você vai ver todas as vagas ocupadas novamente, né? Mas não significa que os mesmos carros estão nessas vagas. Você pode fazer isso, você vai com certeza ver. Se você tirar uma foto de cima de um shopping a tal hora, vamos supor que todas as vagas lotadas, você vai ver lá todas as vagas lotadas. Passou mais uma hora, você vai ver todas as vagas lotadas, mas com certeza os carros, né, pelas cores, vão ser diferentes. Se essa mudança de entra carro, sai carro, entra carro, sai carro, acontece na mesma velocidade, então vamos supor assim, toda hora que um carro sai, outro entra, então você percebe que a quantidade de carros parados vai ser sempre a mesma. Então, esse é o equilíbrio dinâmico, né? Porque a taxa de desenvolvimento dessas duas ações, entrar e sair carro, ela acontece na mesma velocidade. Tá? Então, isso é o equilíbrio dinâmico. Na química, as reações, determinados tipos de reações, vão ter esse equilíbrio dinâmico, tá? Que é o que a gente chama de equilíbrio químico, tá bom? Então, o que é o equilíbrio químico? Vamos pensar o seguinte: primeiramente, que tipo de reação? Toda reação vai sofrer equilíbrio químico? Como você disse, como a gente disse aqui no equilíbrio dinâmico. Para acontecer equilíbrio dinâmico, eu tenho que ter duas ou mais ações que ocorrem em sentidos opostos. Então, né, para ter um equilíbrio químico, eu vou ter que ter uma reação que tenha duas ações, no caso aí não vai ter mais, né, são duas ações, em sentidos opostos. O que vai acontecer é o seguinte, tá? Como a gente diz aqui, muitas reações químicas, em determinadas condições, são reversíveis. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: existem dois tipos de reação, as reversíveis e as irreversíveis. O equilíbrio químico vai acontecer apenas nas reversíveis. O que quer dizer isso? Tudo que é reversível é uma ação feita, eu posso refazer ela, ou seja, fazer o contrário. Tá? Nem todas as reações elas vão ser reversíveis. Por exemplo, se eu pegar aqui na minha cozinha um palito de fósforo e riscar, ele vai queimar, vai ter uma reação química. Então eu vou ter o palito de fósforo com oxigênio gerando a fumaça e o calor. O que é a fumaça? Gás carbônico e água. Se eu misturar gás carbônico e água, eu vou transformar ele em palito de fósforo novamente? Não, né? Para eu ter o palito de fósforo novamente, o CO2 e a água tem que se transformar em açúcar, virar madeira, né? Na fotossíntese, aquele processo todo, pegar madeira e fazer o palito de fósforo. Isso não vai acontecer diretamente. Então, eu digo que a combustão do palito de fósforo é uma reação irreversível. Agora, vamos pensar aqui. Não dá para exemplo clássico aqui? Deixa eu pensar. Tem esse daqui, mas eu não queria usar esse aqui de cara, eu queria lembrar algum prático. Não vou ter nada de cabeça aqui. Tem, mas não. Vou pegar aqui, agora não deu branco. Mas vamos lá, vou pegar esse daqui mesmo, tá? Queria pensar em algum exemplo prático no nosso dia a dia, mas deu um branco aqui agora. Se você tiver lá a produção do ácido iodídrico, né? Ele é formado através da reação do gás hidrogênio com gás iodo gasoso. Uma reação muito simples aqui de adição. H2 mais I2 formando 2HI. Mas o próprio ácido iodídrico, ele vai ser transformado, ele se decompõe também em gás hidrogênio e iodo. Então, de acordo com a condição, aí você pode, por exemplo, aumentar a temperatura e aí só vai transformar em HI, ou diminuir a pressão e aí o HI vai só transformar em H2 e 2, mas numa condição específica, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, olha a dupla seta, uma reação direta e uma reação inversa. Ou seja, o que acontece é o seguinte: o H2 ele vai se transformar ou melhor, ele vai reagir com o I2 para se transformar em HI, 2HI. Então, como está olhando aqui as bolinhas, né? O hidrogênio é a bolinha branca, o iodo é a bolinha roxa. Então, eu tenho 2 desse, mais 2 iodo, e aí eu vou transformar em duas moléculas, uma com hidrogênio, outra com iodo, uma com hidrogênio, outra com iodo. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho HI aqui, esse HI ele vai sofrer a decomposição. Então, o que acontece é o seguinte: essa reação ela vai voltar ao estado anterior. O HI vai reagir formando H2 e I2. Beleza? Só que
A princípio, essas velocidades não vão acontecer simultaneamente, com a mesma intensidade. Então, a princípio, você vai ter uma reação sendo favorecida em relação à outra. Como a gente pode observar aqui, ó, no nosso caso, dessa tabelinha aqui. Então, aqui eu tenho a reação acontecendo, mas, hipoteticamente, uma situação onde eu tenho 1 mol de H2 por litro aqui, e de 2 no início da reação, e ela vai acontecendo com o tempo. Então, no tempo zero, que é antes da reação começar, eu vou ter os reagentes apenas. Por quê? Porque eu vou pegar o H2 e vou misturar o I2. O HI, ele só vai acontecer a partir da reação acontecendo. Então, quando ela começa a acontecer, eu vou ter a reação ali funcionando. Então, nesse caso, que a gente vai ter aqui na frente depois, né, vou até passar aqui um pouquinho, a gente vai ter essa primeira situação aqui, tá? Então, imagina que eu tenho I2, né, bolinha roxa, e o HI, ou H2. A princípio, elas estão em constante cinética, em velocidade ali, pequena, então elas não estão fazendo choques para acontecer a reação. Tá? Então, no primeiro momento vai ser assim. A partir do momento que ela atinge uma energia cinética, uma condição favorável, ela vai começar a reagir, como aqui no T1, entre o T1 e o T3. Então, você vai ter moléculas do H2 branca, do I2, mas aí você começa a ter a formação do I2. E aqui, ó, no tempo 1. Tempo 1, eu já diminuí 0,8 desse, mais 0,8 desse, e tenho agora 0,40 do HI. Percebam, olha como é importante a questão do valor do coeficiente estequiométrico. Percebam que de T0 para T1, eu diminui 0,20 aqui, 0,20 aqui. Teoricamente, o que aconteceria? Eu teria que ter 0,20 do HI. Porém, você percebe que quando eu faço H2 mais I2, eu transformo em 2 HI. Cada um H2 e I2 viram 2 HI. Então, 0,2 vezes 2, 0,40 aqui. O que vai começar a acontecer? Essa reação, ela vai continuar acontecendo. Então, eu vou ter aqui, ó, no T2, agora, 0,60, 0,60 e 0,80. Mesma coisa, diminui 0,2, 0,2, aumentei 0,40 aqui. Em T3, você vai perceber que a reação aqui, ó, 0,40, 0,40, 1,20. Ou seja, entre T0 e T3, eu percebo que houve reação porque a quantidade de um vai diminuindo e a quantidade do outro aqui vai aumentando. A partir do T4, o que eu vou perceber aqui, ó? De T3 a T4, eu tive, né, a reação acontecendo, foi até 0,020, 0,20, 1,60, mas a partir do T4, ó, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 1,60, 1,60, 1,60. Então, o que acontece aqui? Você tem a continuação desses valores. Olhando para cá, o que você vai pensar? A reação parou de acontecer. Né? Quando você olha para esses dados, você tem a noção seguinte: aqui, ó, ela não tinha começado, começou, diminuiu, aumentou, continuou acontecendo, diminuiu, aumentou aqui, continuou acontecendo, diminuiu, aumentou. A partir desse momento, ela continua, estagniza aqui, fica estabilizada. 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 1,60, 1,60. Aí você pensa, a reação parou. Só que, na verdade, ela não para. O que está acontecendo é o seguinte: a velocidade do H2 e do I2 se transformando em HI é a mesma que o HI se transforma em H2 e I2. Esse é o equilíbrio dinâmico, é o estacionamento, sempre cheio de carro, mas nunca com os mesmos carros. Né? Eu sempre vou ter 0,20 de H2, 0,20 de 2 e 1,60 de HI. Mas nem sempre eu vou ter o mesmo H2, o mesmo I2 ou HI. Isso significa, por exemplo, aqui, ó, 0,20, 0,20. Se 0,10 desse mais 0,10 desse virar aqui, ó, 0,2, um desses 1,60 aqui, 0,2 dele, vai voltar para cá formando 0,10, 0,10. Mais ou menos isso que vai acontecer, tá? E aí, essa seria a situação. Eu vou estar sempre olhando para lá e vou estar sempre vendo 2, 2, que aqui foi mudando, mas aqui, ó, 2, 2, 2 H2 e 1 aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, essa situação de que não vai mudar, ela vai acontecer, vai ficar caracterizada quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam sob temperaturas constantes. Aqui eu tenho, só para a gente observar, a representação. Tá? Vou dar um zoom aqui, fica melhor. A representação de uma reação reversível e o equilíbrio químico. Como que eu sei que a reação é reversível? Olha para cá, dupla seta, a seta indicando para um lado e para o outro, tá? Então, eu tenho a reação direta, que é sempre no sentido que a gente aprendeu. Reagentes, quem são os reagentes? Quem a gente coloca na reação, virando produtos, tá? Então, se você está lá, pegou um pote, colocou A e B, eles são os reagentes. Vai virar C e D, que são os produtos. Esse é o sentido direto. Na reação inversa, o C e o D, eles vão agir como reagentes. Mas a gente não considera, de fato, reagente porque não foi o que a gente colocou no início da reação. Mas ela age como reagente e formam A e B como produto. Por isso que eu chamo de reação inversa. Tá? Ela vai acontecer o contrário. Mas, para sentido de definição, reagente sempre quem está na esquerda, produto quem está na direita. Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma dupla seta, para um lado e para o outro, eu tenho um equilíbrio químico. Ou melhor, eu tenho uma reação reversível que vai poder apresentar esse equilíbrio químico. Não necessariamente ela vai ter, como eu disse, em condições específicas, a reação reversível ela pode se tornar uma reação irreversível. Né? Por exemplo,
não a combustão, né, mas o nitrato de amônio que explodiu lá na Beirute, né, ele forma algumas reações reversíveis, não a combustão, né, mas dependendo do que fosse lá, o calor podia interferir na reação de decomposição. Como você teve uma quantidade enorme de energia, então ela foi uma reação reversível. Isso que eu queria mostrar mais ou menos. Para entender um pouquinho melhor essa situação, tá, vamos observar aqui, né, a representação gráfica. O que acontece com a velocidade da reação conforme as reações vão acontecendo, tanto a direta quanto a indireta. Então vamos lá. No instante T0, é muito importante pensar nisso. A taxa de desenvolvimento da reação direta, que é a do reagente para o produto, H2 e 2 formando 2HI, ela vai ser máxima. Por que ela vai ser máxima? Porque naquela situação que a gente colocou aqui, ó, eu tenho um mol de cada um, que é a maior quantidade de todos. A gente vai lembrar da aula anterior que a gente falou de cinética química, que a expressão da velocidade não está aqui, mas é K igual a concentração de A e de B. Então, é o produto do A e do B. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Então, nesse sentido, a taxa da reação direta vai ser máxima. Mas, da inversa, né, vai ser nula. Por que vai ser nula? Porque, olha só, a concentração de HI é zero. Então, se eu pegar V igual a K vezes HI elevado ao quadrado, ao cubo, qualquer coisa que seja, vai dar sempre o quê? Zero. Zero elevado a 1 é zero. Aí, no caso, 1 no máximo. Mas aí o K também vai ser zero. Beleza. Então, vai dar sempre zero. Tá? Só que, conforme eu vou gerando a reação, o que você percebe ali? Que a quantidade do HI e do I2 vai diminuindo. Então, se ela é máxima na maior concentração, ela vai ser mínima na menor concentração. Então, aqui ó, ela vai reduzindo conforme a concentração vai diminuindo. A velocidade é diretamente proporcional à concentração. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Em contrapartida, na taxa de desenvolvimento aqui do HI, ó, na inversa, ela vai aumentando. Conforme ela vai aumentando, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai aumentando. Então, essa diminui, essa aumenta, até que as duas velocidades se igualam, tá? Que é no instante T4. Então, no instante T4, as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa se igualam. As reações direta e inversa continuam a ocorrer, isso é muito importante, gente. A reação não para, ela continua a acontecer, só que com a mesma taxa de desenvolvimento. Então, o que vai acontecer nessa situação? As concentrações de H2 e 2 e HI se mantêm constante. Aí, o detalhe importante, desde que a temperatura se mantenha constante. Se eu aumentar a temperatura, aí eu vou gerar uma nova situação até atingir um novo estado de equilíbrio químico naquela temperatura. Então, nessa situação aqui, eu entro no equilíbrio dinâmico, beleza? Então, esse é o equilíbrio químico. Algumas observações, só para a gente pensar aqui, para a gente entender. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados. Então, vamos lembrar da física, provavelmente você estudou. Existem 3 tipos de sistemas. Aberto, que troca tanto calor quanto material, matéria, tá? Energia, no caso, eu falei calor, mas pode ser energia de qualquer forma, energia e matéria. Sistema fechado. Sistema fechado é quando você tem a troca de calor acontecendo, de ter energia, mas não a troca de matéria. Então, aqui, ó, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Então, naquele sistema ali, o que isso é importante? Por exemplo, por que, de repente, a gente não consegue pensar no bicarbonato, né? Quando você tem decomposição do bicarbonato que sai o gás. Aquele gás sai, então você perde ele. Então, não tem como você fazer a reação contrária para formar o bicarbonato de volta, porque você perde CO2. Então, se você está perdendo matéria, gás carbônico, gás hidrogênio, que for, não vai dar certo. Tá? Então, tem que ser sistema fechado. E tem também, só para a gente lembrar, o sistema adiabático, que é o que não troca nem calor e nem matéria. Nem energia, nem matéria, que é o isoladão, né? Sistema isolado, como alguns chamam também. Tá? E aí, uma coisa importante, como eu falei para você, a combustão do palito de fósforo, a gente vai acender aqui no fósforo, então está aberto o sistema. Mas toda reação em sistema fechado, ela é reversível, em menor ou maior grau, ou seja, então ela pode ser muito reversível, ela pode ser um pouquinho, tão pouco que a gente nem vai considerar que ela é uma reação reversível, mas ela é, de certo fato, reversível em algum ponto, ou seja, alguma quantidade da matéria vai poder voltar, mesmo que seja muito pouco. As propriedades macroscópicas de um sistema equilíbrio, como concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Ou seja, o que eu enxergo é constante. Por isso que dá a ideia de que a reação para. Porque você não vê mudança, você está vendo mudança acontecendo ali. Né? Depois de tempo você para de ver. Então, a reação parou aqui, não, mas ela está acontecendo. Porque as propriedades microscópicas, elas continuam acontecendo. Então, por exemplo, de sistema equilíbrio, como colisão entre partículas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância em outra, permanece em evolução, pois o equilíbrio químico é dinâmico. Colisão entre partículas é quando elas se chocam para fazer reação. Formação do complexo ativado, lembra lá do catalisador, né? Você tem a questão da enzima, chave fechadura para quem estuda biologia, né? Chave fechadura para acontecer a reação. Então, o complexo ativado, depois ela solta. Então, é energia de ativação. E transformação de uma substância em outra, ou seja, a reação em si acontece. Só que em velocidades iguais. O equilíbrio de uma reação só se manterá estável enquanto o sistema em reação for mantido isolado. Tá? Isso é importante, né? Como a gente falou. Aqui, ó, cadê? Aqui não, foi antes, né? Aqui, ó, a temperatura se mantenha, tá? A reação está equilibrada. Então, ela vai se manter constante. As concentrações deixam que a temperatura se mantenha constante. Então, ó, só entrou em equilíbrio. Se o sistema for isolado, né, sem troca de matéria ou energia, ou seja, você não aumenta a temperatura nem diminui a temperatura, se houver troca de energia,
variação de temperatura, o sistema vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio, as propriedades macroscópicas desse sistema vão sofrer alguma variação até se estabilizarem novamente. Eu costumo fazer um experimento, aqui em casa, daria até para fazer, mas vai demorar, posso até filmar depois para vocês. É você pegar farinha, amido, em geral, e pingar uma gota de tintura de iodo. Tintura de iodo que o pessoal bota machucado também, que isso funciona. Polvedine talvez não, mas aquela tintura de iodo 2% que vende em farmácia. Pingou. Vai formar, segundo a teoria, um azul muito intenso, né? Mas ele é tão intenso que você enxerga preto. A temperatura fria. Você pega lá o pote e você esquenta, né? Tem gente que faz até com água quente. Você bota um pouquinho de água só, aí você pega a água do micro-ondas, joga a água, vai ficar incolor, né? E aí, se você esfriar de novo, ele volta à cor escura novamente, o azul que parece preto, né? Aí quando você volta, o azul fica até mais visível, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente, quando a gente fala de fatores que modificam o estado de equilíbrio, mas dá para fazer isso em casa. Vocês também quiserem tentar, vocês podem tentar fazer isso em casa, tá? Então vai sofrer. Então, como eu falei para vocês, se você mexer nisso, você muda a cor. A temperatura, você vai mudar a cor, você vai mudar a concentração, você vai mudar a densidade, entre outros fatores. E por último aqui, a adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico aumenta igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, sem favorecer nenhuma das reações. Vamos pensar o seguinte, o catalisador é o cara que vai diminuir a energia de ativação, o cara que vai encaixar ali para fazer a reação acontecer. Então ela vai encaixar tanto na reação direta, para fazer o sentido, tanto com a reação inversa. Então o catalisador ele vai funcionar da mesma forma ali. Então ela vai acelerar as duas reações, então ela não vai mudar o equilíbrio químico. Então é uma coisa muito importante. Por quê? Quando a gente fala de fatores que deslocam o equilíbrio químico, que é uma das partes mais importantes, né, que é a parte mais teórica, e você fala fatores que aceleram uma reação, os fatores são basicamente os mesmos, concentração, temperatura e pressão. Tá? Esses três estão nas duas. Aí, na velocidade, a gente pode acrescentar superfície de contato, catalisador. Né? Então, vamos pensar o seguinte, os quatro mais importantes são temperatura, concentração, pressão e catalisador. Aí, quando a gente vai falar de mudança de equilíbrio químico, você vai falar concentração, temperatura e pressão. Só que não fala do catalisador, então isso aqui confunde muito. As pessoas acham que o catalisador também pode mudar. Não, o catalisador só vai mudar a velocidade da reação, não o equilíbrio químico. Beleza? A gente vai falar isso mais pra frente com calma, explicar o que acontece em cada situação, tá? Constante de equilíbrio, tá? É a parte, vamos dizer assim, mais física, né? Mais matemática dessa matéria, e ela vai ser bastante importante, tá? A gente tem vários estudos com isso. Mas basicamente é o seguinte, para você saber se aquele sistema está ou não em equilíbrio, ou seja, se aquela reação de fato, né, as velocidades se igualaram, você tem como fator o valor da constante de equilíbrio. Aqui, eu vou tentar fazer resumidamente. Você tem um cálculo mais complicadozinho para fazer, né, para chegar nessa fórmula, mas é basicamente o seguinte. Considere que você tem lá aquela reação genérica. A mais B formando C e D, onde A e B são os reagentes, A maiúsculo, B maiúsculo, e C maiúsculo e D minúsculo são os, como posso dizer, os produtos. Quase fugiu a palavra aqui na cabeça. E aí você tem aqui na frente essas letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. O que seriam isso? Seriam nada mais nada menos que os coeficientes estequiométricos. Só para a gente voltar aqui, ó. H2 e 2HI. Então aqui, ó, A e B. Nesse caso aqui, eu só formo C, seria o HI, tá? Ou então AB, se você preferir, né? Já que é o H2 com o I2. Só que aqui eu tenho 1, 1 e 2. Então isso aqui seria o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Então são os números que estão na frente, tá? O que vai acontecer aqui? Como a gente falou, a velocidade é igual. E aí, deixa eu ver se eu tenho a lápis aqui, só para a gente lembrar. Vou apertar demais, peraí. Que a velocidade da reação, ela vai ser dada por essa expressão aqui, K vezes A elevado a alfa, que é a ordem, vezes B elevado a beta. Essa é a expressão da velocidade. Então, ó, velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa, no equilíbrio químico. Então, você tem que essa expressão para AB vai ser igual à expressão, só que agora para quem? Para o C e D. Aqui seria a reação, reação inversa, seria o C e D como reagente. Então, essa aqui é a velocidade direta, vamos botar assim, né? Aqui. E a velocidade da reação indireta vai ser igual a K C. Aí aqui, vou botar, seria alfa, né? Mas vou botar o C. D. Seria mais ou menos isso aqui. Então você vai igualar essas duas aqui. E aí, o que vai acontecer? Tá? Quando você pega o K e divide pelo outro K, esse K do direto pelo K do inverso, quando você iguala as duas, toda vez que você pega duas expressões, duas constantes,
divide elas, você tem uma terceira constante. O que é uma constante, gente? Constante é qualquer valor fixo. Por exemplo, 6 é uma constante. 3 é outra constante. Se eu pegar 6 e dividir por 3, eu tenho 2, que é uma terceira constante. Então, a divisão do K direto com K inverso vai me gerar uma outra constante, que é o Kc, que é a constante de equilíbrio químico. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui para tirar uma duvidazinha rapidinho. Isso vai acontecer toda vez que a gente tiver uma reação elementar. Tá? Então, agora lembrando aqui, né? A partir do momento que a gente tem uma reação elementar, que é quando o alfa e o beta equivalem ao coeficiente estequiométrico, por isso que a gente vai ficar Azinho e Bzinho. Tá? Por isso que a gente pode fazer essa situação. Você vai chegar nessa expressão aqui. Então, é muito simples. O que vai ficar? Então, você vai pegar esse daqui, você vai ter o produto dividido pelo reagente. Basicamente isso. Produto dividido pelo reagente. Só que aqui, ó, é esse C e D. Então, a gente vai ter o C vezes o D e o A vezes o A. Então, é o produto. Eu costumo ficar a definição para você falar meio complicado. O Kc é o produto dos produtos da reação dividido pelo produto dos reagentes. Então, vai ser sempre isso. Quem está depois da seta dividido por quem está antes da seta. Lembrando que aqui eu tenho C mais D e aqui virou C vezes D. Então, se você pensar que eu tenho 2C, 3C aqui, então era C mais C mais C mais C. Então, vai ficar C vezes C vezes C. Por isso que eu elevo ao número que está aqui em cima. Então, vai ser basicamente isso. Vai pegar o C e o D e vai dividir pelo A e o B, elevando aos números que estão na frente de cada um. Voltando um pouquinho aqui, que eu acho que eu parei nessa parte aqui. Então, vou voltar aqui para essa reação. Voltando para essa reação aqui, o que eu vou ter? Qual vai ser o Kc dela? Né? Ou o Kp aqui, pode ser o Kp. O Kc vai ser igual a produto, quem é o produto? HI. Como eu tenho 2 HI, eu vou ter, então, HI vezes HI, vai ficar HI ao quadrado. Dividido pelo produto dos reagentes. Aí, ó, H2. Como só tem um H2, vai ficar H2 elevado a 1 e 2. Essa é a expressão do Kc. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender antes de fazer conta, antes de pensar em cálculo, é aprender a fazer aqui a expressão. Né? Então, eu sempre falo para a galera, quando eu dou aula na escola, então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se você aprender isso aqui, para mim já é um caminho. Porque às vezes você sabe montar o Kc, mas errou a conta, beleza. O importante é você entender que essa aqui é a expressão. Feito isso, qual é o valor do Kc? Aí você vai pegar. Kc vai ser igual. No equilíbrio químico, olha aqui, ó, equilíbrio químico, ó, essa situação aqui. Eu vou ter esses valores para cada um. Então, eu vou pegar esses valores e vou calcular. 1,6 ao quadrado dividido por 0,2 vezes 0,2. Um 1,6 vai dar... Cadê isso aqui? 16 vezes 16. 2... Vou fazer aqui rapidinho, gente, para não perder muito tempo. 2,56. Deu branco aqui. Geralmente eu sabia isso de cabeça. 2,56 dividido por 0,04. Né? 2 vezes 2, 4. Duas casas decimais, 0,04. Aqui, ó, você vai fazer a conta. Anda duas casas decimais para cá, anda duas casas decimais para cá, 256 dividido por 4. 256 dividido por 4, se eu não me engano, vai dar 64. Isso mesmo, só para confirmar aqui. Então, 64. Então, o Kc dessa reação é 64, 64 aqui. Isso significa que toda a parte que você tiver de equilíbrio químico, por exemplo, se você dobrar as quantidades aqui, 0,4, 0,4, 3,2, né? Você vai ter o mesmo valor, também tem equilíbrio químico. Qualquer outra situação, o Kc vai ser diferente. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, 0,40, 0,8, 0,8, vai dar um outro valor. Né? Então, nesse caso, qualquer valor diferente, você pegar as quantidades aqui, você sabe que não está em equilíbrio químico. Tá? Então, basicamente, esse que é o equilíbrio químico. Você calcula aqui. Você tem o Kc,